Meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa. E eu quero continuar meditando nessa mensagem pregada pelo profeta a respeito de Davi. Davi, poderoso guerreiro, grande guerreiro diante de Deus. E Davi ele foi posicionado na família de Jessé de uma forma profética. Ele foi o 8º filho. Está representando a era da pedra angular, porque a era da pedra angular, veja, representa o reinado do Messias, o reino messiânico, estabelecido primeiro dentro do coração da sua verdadeira igreja, para em seguida ser estabelecido sobre a terra no milênio. Veja, nós temos em Davi esse grande mistério que primeiro ele foi ungido como rei, mas ele ainda não tinha subido ao trono, veja, para exercer o reinado sobre o seu povo. Mas, veja, ele já estava ungido como rei, ele foi chamado, eleito e posicionado como rei. Veja, esse é o mesmo mistério para nós nessa hora, que cremos na descida do anjo forte de Apocalipse 10. Veja, que aquele é o Messias, o reino messiânico, aquele é o ungido, o leão da tribo de Judá. Perguntado a respeito de sua segunda vinda, ele disse que o reino de Deus não virá com aparência exterior. Lucas 17. Veja, agora não pode haver rei sem coroa. Veja, ele é coroado por sua igreja, a igreja o coroa. Veja aquela peruca branca que apareceu sobre ele em 1963. Veja, 7 anjos, 7 eras da igreja, porque a mulher é a coroa do marido, e ali aparece ele. Agora ele vem para estabelecer seu trono em nosso coração. Por isso prega o profeta Apocalipse 4, Apocalipse 5, para mostrar que o trono de Deus está colocado dentro do nosso coração. É ali que o reino de Deus está estabelecido, e é ali que ele é rei. Veja, ele não é rei do Brasil ou de qualquer cidade aqui nessa terra, ele é rei da Jerusalém celestial. Veja, ali está o cidadão do céu, ali está esse povo santo, essa nação eleita, e ali é colocada a pedra de coroa, o rei. Ele veio para estabelecer esse reinado, e ele o exerce de forma extraordinária na vida de Davi, e temos muito que aprender com ele a respeito do reino de Deus. Porque primeiro, veja, o reino de Deus foi colocado em seu coração quando o Espírito Santo se apoderou dele. E a partir daquele instante, ele era um homem que vivia exclusivamente para fazer a vontade do rei. Porque Deus era rei através de Davi. Ali estava o reino messiânico. Veja, aquele rei que estava representando o filho de Davi lá no milênio, estava representado cabalmente na vida de Davi, quando ele seguia a inclinação do Espírito Santo. Ele não era um homem que fazia sua própria vontade. Por isso a Bíblia fala em Atos 13, que Davi serviu bem em sua geração, e ele foi eleito por Deus. Veja, chamado, ele foi um homem segundo o coração de Deus para fazer a vontade de Deus. Ou seja, Deus era rei através de Davi. Como hoje ele está reinando através de sua igreja. Veja, a igreja tem ele entronizado em seu coração. Por isso nós estamos debaixo desse reino, ou estamos dentro desse reino messiânico, onde nós somos dirigidos totalmente pelo Espírito Santo. Por isso, Jesus Cristo ensinou a sua igreja em Mateus capítulo 6 a respeito de pedir a Deus para que o reino de Deus viesse ao coração humano. Veja, na oração que a gente chama a oração do Pai Nosso, onde Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, venha o teu reino. A oração de Jesus para que o reino
venha primeiro ao nosso coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o reino de Deus está em nosso coração e ali está o Rei, o Messias, nós somos seus súditos para fazer a sua vontade. Esse é o mistério da encarnação da palavra, o mistério de Cristo em vós, do Rei agora, o leão da tribo de Judá, dentro do nosso coração. Veja, nenhum demônio pode parar na frente dessa força, nenhum Golias, nenhum inimigo, nada. Porque esse reino, ele não é um reino humano, ele não é controlado por homens, é o reino messiânico, é o reino de Deus. Veja, esse reino está aqui, vivendo entre os homens, e nesse reino, Satanás não tem poder. Nesse reino, esses cidadãos são controlados pelo Espírito Santo. Nesse reino, eles fazem a vontade do seu Senhor, a vontade do Rei. Veja, e nenhuma obra do diabo prevalecerá contra esse reino, porque esse reino está sendo estabelecido sobre a terra. Essa pedra, cortada sem mãos, tomará a terra inteira, de acordo com a visão de Daniel. Veja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora veja, que coisa tremenda, o verso 17, o verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, verso 13, mas livra-nos do mal. Agora veja como fecha. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Isso é algo muito grande. E Davi tinha esse reino dentro dele. Por isso ele não teve medo de desafiar o urso, matar o leão, porque ele sabia que ele estava no reino de Deus. E quem pelejava por ele era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada podia lhe fazer mal, porque ele estava ali para cumprir um propósito que estava na mente de Deus. Por isso, quando ele foi enfrentar Golias, ele sabia aonde ele estava parado, ele sabia quem ele era, ele tinha o conhecimento de Deus, ele tinha a virtude, ele tinha o poder de Deus na sua vida. Por isso ele foi lá no ribeiro e pegou 5 seixos, veja, 5 pedras, graça, porque o nome de Jesus também tem 5 letras, graça. Veja, isso é algo extraordinário, grande e maravilhoso. Então, diz o profeta, eu gosto de ver um homem que sabe aonde ele está parado. Quando Samuel, aliás, eu quero corrigir o meu erro na última gravação, ele disse que foi Jessé que ungiu Davi. Não foi Jessé, foi Samuel, o profeta. Veja, os profetas ungiam reis, veja, e sacerdotes. Então, quando ele foi ungido, veja, pelo profeta Samuel, veja, o mistério de Deus que estava trancado dentro dele começa a ser solto. E Deus não teria um rei morto, Deus não teria um rei medroso e covarde, Deus não teria um rei derrotado. Por isso que quando Golias começou a ameaçar a nação de Israel, amedrontar Saul e seu exército, veja, aquelas palavras caíram no coração, no ouvido errado. Davi escutou aquilo e ele estava ungido, ele estava posicionado, ele sabia que Golias não podia matá-lo, porque se Deus ungiu como rei, ele teria que chegar ao trono de alguma forma. Ele não iria morrer no desafio, ele não iria ser preso, ele não iria ser dominado, nada. Nem Saul iria destruí-lo no futuro, nada poderia destruí-lo. Era essa a confiança que Davi tinha, essa era a fé que ele tinha. Ele estava ali para seguir a vontade de Deus. Não importa quais fossem as circunstâncias, ele conhecia a sua posição. Ele tinha conhecimento de Deus. Deus já havia provado a ele que Deus era com ele.
E isso é grande. Quando ele lembrou-se de que matou o urso e matou o leão, o próximo gigante, o Golias, não seria nada na frente dele. Por quê? Ele tinha conhecimento de Deus, ele sabia quem ele era, onde ele estava parado, e ele sabia que tinha sido ungido. Isso é algo que nós temos que carregar em nosso coração. O que falta para a cristandade é essa convicção. Então diz assim o profeta, no parágrafo 29 dessa grande mensagem, este grande guerreiro Davi. Agora eu quero que vocês notem quão formoso é isso. Veja, notem, Davi foi chamado por eleição. Ele captou isso no Salmo 139. Leia lá para você ver. Veja, ele foi eleito, chamado, ungido e posicionado. Quando a gente tem isso no coração, a gente está pronto para passar pela escola do sofrimento, do abandono, da reprovação, das críticas e até mesmo de nossos fracassos. Mas Deus não nos abandonará pelo caminho. Deus não tem refúgio. O que Deus precisa é de vaso quebrado na mão dele. E Deus precisa de homens quebrantados, homens que possam confiar no plano, na vontade, no propósito de Deus para as suas próprias vidas. Pode ameaçar, pode chamar de tudo que quiser. Os planos de Deus não podem ser derrubados, não podem ser frustrados. Isso é algo muito grande. Que Deus possa nos ajudar, amados. Veja, eleito por Deus, chamado da posição de pastor de ovelhas para ser um rei ungido e corretamente posicionado. Olhe Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, eleição, Isaac, justificação, Jacó, graça, José, perfeição. Não havia nada contra José, correto? Aí está você chamado. Você é um Davi, chamado primeiramente e eleito por Deus. Esses são os cidadãos do reino de Deus. Veja, quantos são cristãos aqui? Levante suas mãos, diz o profeta. Você não é um cristão pelo seu desejo, você é um cristão pelo desejo de Deus. Amém. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer primeiro. Você foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo para ser cristão. Isto é a Escritura. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Veja, primeiramente você é um eleito, logo chamado, então quando Deus te elegeu, em seguida Ele te chamou e você atendeu o seu chamado, logo Ele derramou o azeite da unção sobre você, que é o Espírito Santo. Veja, quando a vasilha de azeite, o que representa o azeite na Bíblia, o Espírito Santo. Quando Ele derramou o azeite sobre ele, o batizou com o Espírito Santo em uma forma simbólica, amém? Eu espero que você capte isso. Isso me veio agora mesmo. Ele derramou o azeite sobre ele, que escorreu por todo o seu corpo, um chifre inteiro cheio disso. Veja, não escassamente. E assim é como Deus derrama o Espírito Santo sobre um homem, não escassamente. Simplesmente o batiza nisso, ungindo com o Espírito. Note, ali mesmo, quando esta unção veio sobre ele, ele foi corretamente posicionado no lugar, como rei. Amém. Você está no lugar, posicionado em Jesus Cristo, como rei e sacerdote. Isto é certo. No momento em que você recebe o Espírito Santo, Deus te posiciona no reino como herdeiro. Que quadro tão lindo, meu amado irmão. Veja, 31. Agora, Abraão, eleição, Isaac, justificação. Veja, aquele que vem, será justificado pela fé. Jacó, graça, nada que você tenha feito, mas é pela graça de Deus. E José, perfeição, colocado. Amém? Davi, eleito, chamado, ungido e posicionado. Você, eleito, chamado, ungido e posicionado no corpo de Jesus Cristo. Porque por um só Espírito somos todos colocados e posicionados no corpo de Cristo. Você alguma vez já experimentou isto? Todo homem ou mulher aqui, que é um cristão, sabe que algo tem estado em você toda a sua vida. Quando você era uma criança, você desejou muito servir a Deus. Logo atingiu seu coração. Isto era a eleição de Deus. Que coisa maravilhosa. É aí que está o novo Efésios. Essa é a igreja eleita. Essa é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro reino messiânico. E aí você está seguro. Eu estou seguro. E não importa os abandonos, os desprezos, a perseguição, a crítica, o ciúme. Quantos queiram ver você de fora? Nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, considere isso. O reino de Deus está entre nós e em nosso coração.
a pedra de coroa já desceu do céu, ele bradou como leão, e os 7 trovões estão revelando esse mistério do reino de Deus sendo estabelecido no nosso coração. Essas são as obras maiores das quais falou o profeta. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.